Paz do Senhor, meus irmãos, como é que tem passado? Fez frio aí na sua casa, na sua cidade? Sejam todos bem-vindos, vamos adorar a Deus, vamos servir ao Senhor mais uma vez. Pai do Senhor, Malicinha. Pai do Senhor. Tudo bem? Tranquila? Tudo ótimo. Vamos ler, segundo livro das Crônicas 7, verso 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ouvirei, perdoarei, sararei. Promessas de Deus para nós, para hoje, para 30 de maio de 2020, para Pindamonhangaba, Vale do Paraíba, Estado de São Paulo, para todo o Brasil e todo o mundo. Diz aqui o Senhor, eu ouvirei, perdoarei e sararei. Vamos falar com Deus. Nosso Pai, agradecemos mais uma vez teu cuidado, tua bondade, nos recebe, Senhor, diante de ti mais uma vez, neste culto realizado, Senhor, a partir de Pindamonhangaba, neste estado de São Paulo. Nós te louvamos, aqui da Assembleia de Deus, Ministério Belém, e agradecemos, ó Deus, o que o Senhor tem feito em nós e por nós e para nós. Nosso Pai amoroso, de quem vem todo o dom perfeito e toda a boa dádiva. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tu és o nosso Deus, o magnífico, majestoso, altíssimo, onipotente, onipresente, onisciente. Deus que tem a fonte da sabedoria está com o Senhor. A misericórdia, a justiça, a bondade e todos os atributos eternos, imutáveis, eternos do Senhor, nosso Pai. Abençoe, Senhor Deus, os trabalhadores, sim, abençoe, Senhor, os empreendedores, estudantes, as autoridades públicas, as donas de casa. Abençoe também os pastores, todos, ó Pai, que envidam esforços, trabalham, atuam, sim, com diligência, em favor da cidade e da nação brasileira. Cuida de todos, ó Deus eterno, especialmente daquele que está doente e enfermo. Levanta do leito de enfermidade e traz de volta para o lar, para casa, para a alegria da família. Nós oramos, Senhor, e agradecemos o teu cuidado em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para vocês. Chegamos no sábado, glória a Deus por isso, né, Malicinha? E já vamos cantar. Malicinha já apontou aqui para nós. Um dos hinos mais lindos da harpa cristã, hein? 296. E aí? Está todo mundo aquecido? Está debaixo do cobertor? Como é que estão fazendo aí? Vamos com Emílio Conde cantar o hino de número 296. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória
porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória, sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. A paz do Senhor mais uma vez. Que Deus te abençoe. Nesta manhã, neste sábado, vamos observar a palavra de Deus que nos recomenda oração em favor de todos. Esse é o tema. Daqui a pouquinho vamos falar com você a respeito desse importante assunto. Mais um hino, irmã Licinha. O hino de número 310. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu avisar a vocês. Fim de semana chegou, viu, irmã Licinha? Hoje à noite temos transmissão de culto online pela UBADEP e FADEP. Estamos falando do Ministério Belém, aqui de Pindamonhangaba. A União da Mocidade e a Força Adolescente vão se reunir sob a direção dos seus coordenadores, presbíteros Anderson e Tiago Bento. Todos vocês são convidados. 19 horas, a partir do Templo Sede, que fica na rua Cônigo Tobias 168, aqui em Pindamonhangaba. Então hoje, a programação às 19 horas acontece ali. Amanhã, pela manhã, também não temos aqui de nossa residência. Por quê? Porque amanhã é o dia da Escola Bíblica Dominical. Pastor Samuel e irmã Alexandra já enviaram, já está pronto, lá no canal do YouTube, AD Belém Pinda. Todos vocês, AD Belém Pinda EBD. AD Belém Pinda EBD, para que você assista às aulas nas diversas faixas etárias. Então aproveite isso. Estude a palavra de Deus, lições preciosas, professores bem instruídos, bem comunicativos, com sólida mensagem da palavra de Deus para toda a faixa etária. Deus te abençoe. Já avisamos a programação de hoje à noite, amanhã de manhã e finalmente amanhã à noite, permitindo Deus, 18h30, 18 horas e 30, é o único dia de horário diferente. 18h30 no domingo à noite, nós transmitimos ali da sede também a mensagem da palavra de Deus, fazemos um culto online com a sua participação. Todos sejam bem-vindos. Nos cultos online da sede, você pode assistir no Facebook ou no YouTube simultaneamente, ao vivo. Todos os dois, as duas plataformas funcionam para transmissão desses cultos. Deus te abençoe. Hino de número 310. Vamos louvar a Deus, vamos preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Todo dia que nós nos reunimos, eu e a irmã Licinha, propomos para você o encontro da palavra de Deus com a harpa cristã, a meditação com a adoração. Aproveite isso. Vamos pedir também a você que compartilhe, envie para frente essa mensagem em nome de Jesus. 310, irmã Licinha. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crer, vitória lhe dará, também real poder
que gozo lhe trará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo de Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel a ti serei, a ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo Do Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a graça elevará dos santos do Senhor. Em glória e poder Jesus regressará, seus servos hão de o ver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo de Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaque e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu na divina mansão. Tenho gozo muito profundo de Jesus no coração, não olhando para o mundo, avante eu vou. A paz do Senhor, bom dia para todos. Estão chegando para servir a Deus com a gente. Teve aqui uma oscilação no sinal da internet, e alguns nomes já passaram, não temos lembrança, e eu quero agradecer, mesmo se você não for citado. Dolores Braga, Marco Leite, Sandra Cristina Torres, de Campinas, Cida Santos, também Jeconias Fernandes, enviando aqui a sua saudação para nós, Regina Galvão Botelho, Jovanil Carvalho, Deus abençoe, são os nomes que restaram aqui pela queda do sinal. Mas você é bem-vindo, mesmo que não esteja sendo citado, nós agradecemos, nós reconhecemos o esforço, o empenho, não é, Maricina? O Maestro Narciso já tinha chegado. Maestro Narciso, a Maricina tinha observado, Deus te abençoe pela sua participação lá de Primavera. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês, de todos os lados, de todas as partes. Aqui é o Ministério Belém, sediado em Pindamonhangaba, que a irmã Licinha tem um atendimento para fazer. E o Ministério Belém de Pindamonhangaba realiza, através de alguns municípios, a evangelização nesta região do estado de São Paulo e também em Minas Gerais, em Paraisópolis, como também no estado de São Paulo, em Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Tremembé e aqui mesmo, em Pindamonhangaba. Todos vocês recebam a nossa saudação, senhores dirigentes, famílias, obreiros, todos que têm feito a obra do Senhor por estas paragens, estes lugares, estes locais. Que Deus abençoe, porque o Senhor há de salvar de todo o povo, toda a cidade, todo povoado, vila, aldeia, tribo, povos e nações. É assim o destino do Evangelho, salvar de todas as famílias da terra. Que Deus te abençoe, fique com a gente. E não esqueça, pense nisso. Aí o material, farto material que temos, uma grande quantidade. Olha aí, aqui um bloco desse material que desejamos distribuir aos nossos prezados irmãos que estão participando com a gente. Não é? Não fazemos sorteio, nada disso.
Apenas destinamos para você que simplesmente solicitar. Eu vou até marcar aqui um telefone para onde você pode mandar o seu pedido. Mande no telefone, não é? Que eu estou anotando aqui agora. Você pode mencionar a congregação ou a cidade de onde você está falando, não é? E nós teremos imenso prazer em destinar este material para você. Tá aí, Pastor Euclides e o nosso telefone para você registrar. Congregação tal, nome tal. Vamos fazer chegar para você. Em qualquer desses municípios que eu citei agora. Ou de outra parte, mesmo que não seja membro desta igreja em Pindamonhangaba, vamos enviar. Vamos usar o correio. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. E vamos enviar para você com muita satisfação. Deixa eu ver se mais alguém está ainda participando com a gente. Deus abençoe a todos vocês. O tema nesta manhã está na 1 Timóteo, capítulo 2. Vai abrindo a sua Bíblia, por gentileza, e vamos meditar em 5 ou 6 versos deste importante documento, desse importante livro, dessa importante carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo. Não é? Ele tinha alguns colaboradores com ele e Paulo foi abençoado pela ação, pela cooperação de muitos desses obreiros, entre os quais Timóteo. Deus te abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus e meditar nesse importante assunto. Pense nisso, uma ferramenta para você usar, viu? Você pode evangelizar, não é? E aqui você pode preencher nesta parte, destacar e entregar. E aqui no canhoto, anotar o destinatário, aquela pessoa para quem você encontrou, escreveu um folheto, mencionou o texto da palavra de Deus e entregou. Dia tal, o nome do destinatário, o seu telefone, se possível, e você poderá também fazer um contato posterior. Então, é um folheto personalizado, é uma verdadeira agenda de evangelização. Quando você entrega este folheto, você está agendando. E sabe Deus para quando? Não é? É uma agenda sem data fixa, sem posição na sua agenda, mas que pode acontecer a qualquer momento. Alguém ligar para você e dizer, veja, você é fulano? Foi você que me entregou dia tal o folheto com a mensagem assim? Pois é. Deus tocou no meu coração. Cheguei em casa, guardei aquele folheto numa gaveta da minha casa e hoje eu voltei a ler aquele folheto e me interessou. Deus me tocou para falar com você. Imagine isso. Imagine esta cena. Você acha isso improvável? Você acha isso impossível? Pois para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu já ouvi, inclusive, não é? Representantes da Sociedade Bíblica do Brasil contando testemunhos no dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Eu estava presente, eu assisti esse testemunho de um homem ateu, mas estava com a vida completamente perturbada, arrasado, e foi para uma praça de certa cidade. Ouvi esse testemunho lá na cidade, se eu não me engano, de Marília. E este homem estava ali na praça e de repente notou uma senhorinha vendendo doces e a senhorinha estava vendendo seus doces. Ele foi ao encontro dela, pediu um doce e ela destacou de um livro e embrulhou aquele doce. Sabe o que é que ela fez? Ela estava usando uma Bíblia para servir de papel para embrulhar doces. E este homem, quando abriu o embrulho, notou que eram páginas da Bíblia. Ele era um advogado, ele conhecia, não é? Os livros. E começou a ler. Daqui a pouquinho ele foi lá e comprou mais um doce. E depois comprou mais um doce e foi lendo a palavra de Deus.
Olha, isso daria um filme, mas na verdade aquelas leituras de páginas da Bíblia que serviram de papel de embrulho trouxeram aquele homem para Cristo. Um testemunho que eu vi de um dos representantes da Sociedade Bíblica do Brasil, cuja sede, se não me engano, fica em Alphaville ou Barueri. Que Deus te abençoe. Você não sabe, você não pode dimensionar o efeito de uma escrita da palavra de Deus, de uma escritura que você possa fazer com a sua própria letra. Ou se ela for um bocado ilegível, você pede para alguém da casa e você entregará para alguém. Deus vai te direcionar. Acredite nisso. Você vai ter experiência para contar e quem sabe você vai me ligar e dizer: aconteceu esta maravilha. Deus te abençoe, pense nisso, no precioso nome de Jesus. Para nós irmos à palavra de Deus, na 1 Timóteo capítulo 2, o verso 1, eu quero também antecipar para você, amanhã, 18h30, no nosso culto online na sede, amanhã, 18h30, eu espero trazer para você o anúncio de um convidado muito especial, que pregará para nós na transmissão que faremos na sede quarta-feira, dia 3 de junho. Vocês sabem que a primeira quarta-feira do mês é uma reunião, é uma ocasião em que a gente realiza a reunião mensal de obreiros aqui no campo. Mas todo o povo pode assistir, né? Não tem nada censurado, não. Todo o povo assiste às nossas reuniões, aos expedientes que acontecem, as decisões, orientações, especialmente a palavra de Deus. No mês passado, 6 de abril, não é? Aliás, 6 de maio, pastor José Huerto Bezerra da Costa trouxe para nós importante estudo sobre Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. Um estudo maravilhoso e um homem com a experiência inigualável. Para a próxima quarta-feira, dia 3 de junho, eu devo receber essa confirmação e anunciar para você amanhã. Então, para você não deixar de assistir, está com a gente amanhã, 18h30, desde a Assembleia de Deus, Ministério Belém. Muito bem? Todos prontos? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos lá. Esse é o encontro da palavra e a nossa querida harpa cristã. 1 Timóteo 2, verso 1, vamos primeiramente até o verso 5 e depois leremos o verso de número 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Você pode dizer amém? Deus te abençoe, meu querido irmão, pela bondade de nos acompanhar mais uma vez. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui outras participações e pedidos de oração que você tiver para fazer, possa fazer, por gentileza, por favor. Vamos lá. 1 Timóteo 2, e verso 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo. Antes de tudo significa prioridade. Prioridade. O que é prioridade? É fazer primeiro as primeiras coisas. Vou repetir. Prioridade é fazer primeiro as primeiras coisas. Não é? Depois é que nós fazemos as outras coisas. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações,
intercessões e ações de graças por todos os homens. Possivelmente, o apóstolo aqui está falando de uma orientação necessária para a realização de orações de forma pública, coletiva, nas reuniões dos servos de Deus. Porém, o estudo, o ensino que está implícito aqui, serve também para a nossa oração particular. Aproveito, tanto para a oração pública, seu principal objetivo, como para a oração particular, sem dúvida alguma. E aqui, antes de tudo, que se façam o quê? Deprecações. Que palavra diferente, né, irmãos? Não é o nosso dia a dia. Mas entendem boa parte dos estudiosos que essa palavra significa súplicas, pedidos urgentes, quando acontece alguma privação ou escassez, falta de alguma coisa. Então, as deprecações, nada mais, nada menos, são do que pedidos específicos, urgentes, súplicas, que fazemos quando algo nos falta, uma escassez de necessidades, e quando privações nós passamos. Não esqueça disso. E Paulo está recomendando, antes de tudo, que se façam deprecações. Depois ele diz, orações. Aí já se trata de pedidos gerais sobre nossas necessidades passageiras, temporais, como as nossas necessidades espirituais. São orações. Deprecações, orações, intercessões. Quando é que a gente busca um intercessor? Quando a gente precisa de falar com alguém superior, com autoridade, em favor de alguém. Muitas vezes a pessoa diz, você intercedeu por mim lá, em relação àquele assunto, àquele outro caso? Então, nós fazemos intercessões quando buscamos a Deus, que tem toda a autoridade no céu e na terra, em favor de alguém. Então, estamos buscando realizar algo em favor de terceiros. Não é exatamente em nosso favor. Essas são as intercessões. Deprecações, orações gerais, intercessões, orações pelos outros, e ainda acrescenta o apóstolo, dizendo assim, e ações de graças por todos os homens. Sem dúvida alguma, como é importante a gratidão, não é? Manter essa atitude permanente de agradecimento. Você se lembra que Jesus, quando curou 10 leprosos, em Lucas 17, verso 17, dos 10 curados, um voltou para agradecer. E não é que Jesus observou isso? Não só observou, como inspirou Deus ao evangelista Lucas para registrar esta fala de Jesus. E o que disse Jesus mediante este retorno de gratidão daquele samaritano? Ele disse assim, não foram 10, não eram 10 os leprosos? E onde estão os 9? Vejam, prestem bem atenção nisso, que o Senhor Jesus e Deus valoriza demais a nossa gratidão, o nosso agradecimento. Sem dúvida alguma, a gratidão é uma virtude pouco encontrada. E a ingratidão é, sem dúvida alguma, o mal que recebe aqueles que fazem algo pelos outros. Não é? Só conhecem a ingratidão as pessoas que fazem bem pelos outros. Então não se admire, não se assuste, não se assombre, não é? E não deixe de continuar a fazer o bem, porque está escrito, não é, na palavra de Deus, que a seu tempo ceifaremos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, mas a ingratidão não é algo que deve ser constante e nem praticado em nossa vida. Por isso, deprecações, orações, intercessões com ações de graças por todos os homens. Ser agradecido é uma bênção, irmão. Por todos os homens. Talvez a gente possa pensar, será que eu deveria na minha oração mencionar o nome de todas as pessoas por quem eu estou orando? Isso seria um mundo ideal. Mas na realidade isso muitas vezes não é possível. Saber
e mencionar todos os nomes. Claro que quando você menciona nomes na sua oração, você estabelece uma intimidade na sua oração diferente, não é? Mais profunda, porque você fala de alguma pessoa com seu nome específico. Sem dúvida alguma, isto seria maravilhoso. Porém, como isso, em boa parte das vezes, não acontecerá, não será possível, o que nós podemos fazer, sem dúvida alguma, é lembrar que estamos orando por pessoas. E essas pessoas moram em algum lugar, moram numa certa cidade, moram num certo bairro, frequentam nossa igreja, frequentam nossa congregação, estão em um lugar ou outro, não é? Em uma cidade ou outra, não é? Até em país diferente. Você pode orar mencionando essa coletividade. E fazendo assim, você está orando, não é? Dando ação de graças por todos os homens. E estes todos os homens não alcançam somente aqueles que são amigos da gente. Não, nós temos que orar pelos amigos, pelos inimigos, orar por todos os homens, sejam pagãos, sejam cristãos, todos os homens devem ser beneficiados com a nossa oração. Os trabalhadores, eu costumo fazer isso na minha oração, não é? Costumo você já ter percebido isso, não é? É uma maneira de incluir, não é? Boa parte da população. Então, eu sempre oro, não é? Sempre oro, sem pretender ser imitado ou exemplo, mas eu oro, não é? Pelos trabalhadores, pelos empreendedores, oro pelos estudantes, oro pelas autoridades, oro pelas donas de casa, oro pelos pastores. Que coisa boa, não é? Acredito que quando oro com estas menções, estou alcançando grande parte da população, não é? Aqueles que pelo menos fazem dar suporte para a população. Também não podemos deixar de orar, não é, irmãos? Por todas as famílias, pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelos casais, pelos idosos, não é? Então são menções que nós fazemos em nossas orações, não mencionam nomes, mas alcançam praticamente a toda a população. E você pode fazer isso. Pode também orar mencionando nomes, sem dúvida alguma. Eu fico muito agradecido a Deus se eu sei que um irmão orou por mim, orou mencionando meu nome. Fico muito feliz, muito agradecido, não é? Aqui do lado, em Taubaté, viveu por muitos anos, pastoreou a Assembleia de Deus aqui em Taubaté, o pastor José Ezequiel. E alguém foi contar para mim, pastor Euclides, nas reuniões lá de oração em Taubaté, o pastor José Ezequiel menciona seu nome, ora pelo Senhor. E a gente fica admirado e agradecido por essa consideração, não é? Que coisa boa, não é, irmãos? Que coisa boa. Então, ali numa cidade onde a gente não tinha nem convivência, e ele não esquecia de mencionar o nome da gente em oração. Eu fico feliz. Procuro mencionar, nem sempre me lembro, mas procuro mencionar pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Júnior, respondem por uma responsabilidade muito grande no meio assembleiano. Então, irmãos, instituições que merecem nossa oração, eu mencionei agora há pouco a Sociedade Bíblica do Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, não é? Orar para que Deus levante no meio intelectual, vamos chamar assim, para que Deus levante escritores, compositores, para que Deus levante músicos, cantores. Todos estes que exercem atividades assim, têm uma colaboração muito grande a dar para o povo de Deus e para o Evangelho. Então, vá refletindo sobre estas possibilidades na sua oração. A sua oração será uma oração muito mais abençoada, de uma abrangência ainda maior. Que Deus te abençoe.
Mas disse Paulo, admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Verso de número 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, o versículo número 2 inclui aí e destaca, do meio de todos os homens, orar pelas autoridades constituídas. Paulo escreveu sobre isso em Romanos capítulo 13. As Escrituras nos mostram este dever, não é? Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não dê a César o que é de Deus. É evidente, Jesus deixou claro. Mas a César o que é de César, não é? As autoridades constituídas, pelos reis, por todos que estão em eminência, não é? E olhe que naquele tempo, quando Paulo escreve a Timóteo, o imperador chamava-se Nero. Ele era um feroz perseguidor dos cristãos. E é por causa da sua ferocidade é que Paulo vai acabar com a sua morte, né, como acabou, executado pelo Império Romano. Porém, Paulo sabia que deveria orar pelas autoridades constituídas. E qual é a busca nessa oração? Pelos reis, pelos que estão em eminência. Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada e não precisemos nos meter em situações jurídicas, judiciais, em grandes conflitos. E a gente, então, vai tendo um sossego na vida. Se Deus deseja isso, se Deus permite isso, se Deus quer isso, depende também muito das nossas orações. Nós devemos rogar pela nossa sociedade, viu, irmãos? Devemos rogar pela proteção daqueles que compõem a sociedade e aqueles que sobre a sociedade têm autoridade, para que eles não sejam mal influenciados e nem precipitados nas suas decisões, para que hajam com justiça, com equidade, com equilíbrio, não é? Que são muitos, não é? Quase infinitos, os interesses dentro de uma sociedade diversa, com diversidade. E todos querem que prevaleça o seu interesse, né? Então, nós temos visto isso nesses dias, não é? Nesta crise que estamos vendo. Uns querem assim, outros querem de outro jeito. E o tempo todo essa luta. Então, por isso é importante orar pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. É evidente que quando a autoridade exigir algo que a palavra de Deus exigir, não é? Ordenar algo que a palavra de Deus claramente não aceita, então nós devemos ficar ao lado de Deus. Conforme disse Pedro, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Nestes momentos, quando existe a colisão entre a vontade de Deus e a vontade das autoridades. Este é o caso. Que Deus te abençoe. Mas ainda Paulo diz sobre orar por todos, ele diz assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Capítulo 2 e o versículo 3. Então, como é que Deus é designado aqui neste versículo? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, a oração que nós fazemos por todos os homens é para encaminhar exatamente a salvação de todos os homens. Por isso que o apóstolo chama de Deus nosso Salvador. Este é o objetivo maior do Senhor. As nossas orações podem preparar o caminho para a salvação de todos os homens e até por aqueles que estão em eminência, em grande posição. Devemos orar, porque Deus pode fazer aquilo que aos nossos olhos é impossível, não é? Então, vamos continuar com essa determinação. E o que mais? O versículo 4 diz, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, mas isso não quer dizer que a salvação será universal.
que todos serão salvos. Não, não quer dizer isso. O que quer dizer é que Deus quer que todos os homens se salvem, mas infelizmente nem todos serão salvos. Por quê? Porque está ligado à salvação o conhecimento da verdade. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se alguém porventura conhece a verdade de Deus e não a quer na sua vida, Deus não quer construir um reino de súditos rebeldes, de súditos contrariados, de súditos que não querem fazer a sua vontade. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de súditos obedientes, submissos, alegres em fazer a vontade de Deus. Conheceram a vontade, conheceram a verdade de Deus e querem essa verdade para a sua vida. É assim que funciona. Então, assim nós devemos orar, para que o conhecimento da verdade chegue ao maior número de pessoas. E este simples programa, esse simples culto que fazemos aqui, esse singelo culto que fazemos aqui de forma distanciada, pode alcançar essas pessoas. Elas vão conhecer a verdade. Então, Deus não quer que haja no seu reino pessoas rebeldes. Não foi Deus que tirou Israel do Egito? Não foi Deus que fez eles andarem 38 anos no deserto? 2 anos estacionados diante de um Monte Sinai e depois 38 anos caminhando? Por quê? Será que Deus planejou isso? Que aquele povo caminhasse 38 anos no deserto? Tenho certeza que, segundo os especialistas, uma viagem de 2 semanas, chegando em Canaã, se transformou numa peregrinação de 38 anos. E por quê? Porque eram rebeldes, eram contumazes, desobedientes a Deus. E Deus foi permitindo a morte deles ali mesmo no deserto. Só entraram em Canaã, não é? Aqueles que foram fiéis a Deus. Josué e Calebe, acima de 20 anos, os únicos 2 que entraram na terra prometida. E abaixo dessa idade, aqueles que certamente não foram rebeldes, tiveram essa oportunidade. Mas Deus, que salvou o povo do Egito, matou os rebeldes no deserto. Deus tem desejo que a gente conheça a verdade e pela verdade se estabeleça no seu reino. Estamos terminando? O versículo de número 5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Interessante esse verso terminar com a citação: Jesus Cristo, homem. Porque Jesus é o único ser que reúne em si mesmo 2 naturezas, a de Deus e a dos homens. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não é meio Deus e meio homem, não. Ele é 100% Deus, 100% homem. Como isso funciona? Nós não temos acesso a esse mistério da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o versículo quer ressaltar aqui que existe um único Deus, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Tanto é que este verso serve para o povo judeu, que tanto defendia a crença em um só Deus. Então, saibam vocês que são judeus, há um só Deus. Esta é a crença, que temos no Novo Testamento. Há um só Deus. Porém, a você que está agora salvo por Jesus Cristo, faz parte da família de Deus e não é, por tradição, um judeu, mas agora se tornou um filho de Deus também entre os gentios e entre os judeus. Saiba que, embora a verdade de haver um só Deus, há uma outra verdade. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Enquanto é exaltado no Antigo Testamento, exaltada a verdade de que há um único Deus, o Novo Testamento exalta outra verdade. Há um único mediador. Com todo respeito, nenhum dos santos que passaram pela terra, nem mesmo o apóstolo Paulo que escreveu essas palavras, poderá ser mediador para nós. Há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Que Deus te abençoe, porque no final deste versículo ainda diz assim: Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, a soma de 2 nomes.
Jesus, o nome que ele recebeu entre nós. Quando foi avisado José, por-lhe-ás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é o nome que ele recebeu entre nós. Mas ele chegou aqui na terra com outro nome, o nome de Cristo, o ungido de Deus. Então, na pessoa de Jesus se reúnem os dois nomes necessários para nós, que aquele que veio para salvar é ungido de Deus, veio de Deus, nasceu entre os homens. E por isso, termina o versículo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para terminar, e nesse incentivo à nossa oração, o versículo 8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Levantar as mãos, levantar os braços, é um sinal de súplica, é um sinal de petição, é um sinal de reverência, é um sinal de submissão. E orar em todo lugar significa que os homens orem em todo lugar, que não há um lugar mais especial que outro. Não há uma catedral mais especial que outra. Não há um lugar mais sagrado do que outro. Em todo lugar, em todo tempo, quando a gente ora a Deus, Deus está de olho, Deus está com os ouvidos, Deus está atento. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia excepcional, um dia abençoado, maravilhoso, e que a boa palavra de Deus continue fazendo efeito no seu coração. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Que a ira, a contenda, que quer sempre assediar a nossa vida humana, não prevaleça sobre a vida com Deus, a vida de oração. Não deixe que os conflitos, as brigas, as divisões tirem você da presença de Deus. Impeçam você de estender as mãos para Deus e calem a sua boca na oração. Não deixe que nada disso interrompa o seu bonito serviço de adorador e homem e mulher de oração. Deus te abençoe. Nosso agradecimento a Rita Dias, a Raquel Paula, a Márcia Mariano, tia Fernanda Braga, Márcia Mariano, Elizabeth Ramos, Alberto Oliveira Martins, Nilde Estevam, Luiz Carlos Reis, professora Laudiceia Bono, Plínio Rodrigues, pastor Abner Moreira, pastor Jair Alves, dirigente de Vila São Benedito, Rose Almeida, Giovanil Carvalho, Ulisses e José Tobias, Luiz Almeida, de São Paulo, Maria José de Silva Souza e tantos outros que poderão assistir ainda, estiveram com a gente, cantaram com a gente e oraram com a gente. Deus te abençoe. Sábado maravilhoso para todos. E não esqueçam as programações já anunciadas. 19 horas, culto online do Templo Sede, pelo canal AD Belém Pinda, tanto no YouTube como no Facebook. Amanhã, Escola Bíblica Dominical, no YouTube, AD Belém Pinda EBD. E à noite, amanhã, 18h30, também pelo YouTube e pelo Facebook, transmitiremos da sede às 18h30 para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Não percebi aqui pedidos de oração, então oraremos a Deus. Apresente aí ao Senhor a sua petição. Querido da nossa alma, nós agradecemos o teu santo cuidado. Pedimos a tua bênção sobre os filhos e filhas de Deus que se reuniram em torno da tua palavra, em torno do teu nome. Deus querido e santo, ouve e atende a oração dos teus servos, para as coisas grandes ou pequenas, para os mínimos detalhes. Nós sabemos e confiamos, ó Deus, que o Senhor atende exclusivamente a cada um e a todos. O Senhor tem dedicado teu tempo precioso para cada um dos filhos de Deus. Assim, ó Deus, nós confiamos, porque para o Senhor 1000 dias é como o dia de ontem que passou. O Senhor não tem limite de tempo e nem de espaço. E o poder que o Senhor desfruta é todo poderoso. A bondade que o Senhor tem é toda bondade. Por isso, nós imploramos a Ti com súplicas, com orações, intercessões e ações de graça, por todos os benefícios que o Senhor fez e fará em favor do povo de Deus.
Abençoa, Senhor, a população deste país. Abençoa, querido Deus. Sim, ó Deus, poderoso desdobramento desta situação, desta pandemia, e que de algum modo, Senhor, isso tudo possa nos aproximar do Senhor. Que o sofrimento, ó Deus, não nos afaste de Ti. Pelo contrário, que o sofrimento nos aproxime do Senhor. Que o sofrimento nos faça, ó Deus, com oportunidade de dar testemunho do Senhor. Sim, meu Deus, porque nós não perdemos a esperança. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digam amém. Deus te abençoe. Maravilhoso fim de semana a todos, em nome de Jesus. Milton Vieira, Deus abençoe. Alguns que a gente ainda pode identificar aqui. Vamos lá, Sheila Moura, Nilza Miranda, alguns que a gente não identificou, irmãos, queira perdoar. Luiz Carlos Reis, Rosângela Oliveira, muito bem. Todos que fizeram sua sala de vídeo, nossa gratidão. Raquel Paula, Sidney Jacinto, continue compartilhando, viu? Levando adiante a palavra do Senhor. Gerson Abreu Júnior, Pastor Paulo Correia, Deus te abençoe, dirigente lá de Araretama. Manuel Nunes, Deus abençoe. Todos vocês são bênção na nossa vida. Um ótimo dia para todos vocês, a paz do Senhor.